Boa tarde, meu povo. Fala boa tarde. Tudo tranquilo com vocês? Todo mundo com saúde aí, em paz? Fala boa tarde pro tio Vitor, fala. Obrigado, Giovana. Obrigado, Sara. Obrigado, Emerson. Boa tarde a todos. Só esperar um minutinho o pessoal terminar de chegar aí. Tem um monte de gente chegando agora. Tudo tranquilo com vocês, né? Pessoal, primeiro aquela velha pergunta. Tá todo mundo conseguindo me ouvir direitinho aí? O áudio tá bom? Dá um joinha, por favor, um ok. Todo mundo conseguindo me ouvir? Beleza? Tá de boa, né? Não preocupa com a imagem da câmera, não. Geralmente ela trava mesmo, eles fica travando a imagem, mas o importante é o som, é o áudio. Você conseguindo me ouvir, beleza? Tá valendo. Ok. Outra pergunta. O colégio encaminhou para vocês os slides Brasil Colônia? Alguém me responde aí no chat, por favor, sim ou não? Os slides. Eu trabalhei com vocês, Brasil Colônia. Caminhou, né, Giovana? Massa, beleza. Então todo mundo tem o material. Segundo a minha memória, que não é perfeita, mas é boa, nós paramos o conteúdo falando sobre a figura dos bandeirantes, aquele ponto de análise, se os bandeirantes foram heróis, se eles foram vilões, e a gente concluiu que eles foram mercenários. Foi isso mesmo, né? Confere para mim, por favor. Bora, conversa comigo, gente. Vocês estão dormindo? Ó, Camille mandou um joinha ali, então estou deduzindo que sim. Vou até mostrar aqui material para vocês. Analisei essa tela com vocês, né? Essas telas, melhor dizendo. E discutimos esse ponto de análise aqui, se os bandeirantes foram heróis ou vilões. Foi aqui que a gente parou. Alguma dúvida sobre isso? Todo mundo entendeu? Tá de boa? Tá certo. Bom, para a gente concluir esse assunto, o processo de expansão e ocupação do território brasileiro, nós temos que falar agora sobre os novos tratados de limites que vão redefinir as fronteiras do Brasil, ou da América Portuguesa, se vocês preferirem. Ninguém perguntou na aula passada, mas eu mesmo vou perguntar. Gente, os portugueses foram ocupando territórios além da linha de Tordesilhas. Olha para esse mapa aqui, por favor, que eu estou assinalando com a minha seta. Tá vendo aqui? Mouse? Os portugueses foram ocupando territórios além dessa linha aqui, que representa o Tratado de Tordesilhas. Segundo esse tratado, todas as terras aqui a oeste, à esquerda, seriam do Reino Espanhol. Mas os colonos portugueses não quiseram nem saber. Aos poucos foram ocupando esse território. Por conta da União Ibérica, da procura por drogas do sertão, da atividade da pecuária, da ação dos padres jesuítas, mas principalmente devido à atuação dos bandeirantes. A Espanha, quando ficou sabendo disso, que os portugueses estavam ocupando esse território que está enlaranjado aqui, a Espanha não achou isso ruim, não? Não ficou incomodada? Claro que ficou. Quando a Espanha tomou conhecimento dessa ocupação portuguesa num território que pertenceria supostamente ao Reino Espanhol, pelo Tratado de Tordesilhas, já estávamos no século XVIII, meados do século XVIII.
E aí rolou um atrito entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola. Esse atrito só não se transformou em uma guerra entre esses dois países ibéricos porque eles resolveram solucionar a questão novamente de maneira diplomática. Mas por quê? Porque eles eram bonzinhos? Não, porque Portugal e Espanha sabiam que uma guerra iria gerar custos e os dois reinos ibéricos não estavam em uma boa situação financeira naquele momento, do século XVIII. Quem já despontava como potência mundial era a Inglaterra, por conta da Revolução Industrial. Então, Portugal e Espanha resolveram solucionar a questão, repito, de maneira diplomática. Por isso serão assinados novos tratados que vão redefinir as fronteiras do Brasil. O mais importante já está aqui destacado bem grande. É esse aqui que cai no Enem, viu? É esse aqui que é o mais importante. O Tratado de Madrid. Dá uma olhadinha nesse mapa, com bastante atenção. Não olha para minha cara de piauiense. Olha para cá, para o mapa. Viu aí? Tratado de Madrid, essa linha rosa destacada no mapa. Cadê o Tratado de Tordesilhas? Cadê aquela linha que está aqui no lado? Sumiu, né? Então você já deduziu. O Tratado de Madrid, assinado entre Portugal e Espanha no ano de 1750, bem na metade do século XVIII, ele vai anular o Tratado de Tordesilhas e vai redefinir as fronteiras do Brasil, reconhecendo essa expansão territorial da América Portuguesa. Detalhe, gente, se vocês olharem para o desenho do Tratado de Madrid, essa linha rosa, é um desenho bem próximo ao que nós temos na atual configuração territorial do nosso país. É ou não é verdade? Olha de maneira bem atenta, por favor, para esse mapa. O que basicamente está faltando aqui para ser o Brasil de hoje, territorialmente falando? Alguém consegue me responder aí pelo chat? Já respondo sua pergunta, Camilo. Obrigado, Giovana. Obrigado, Ana Beatriz. Está faltando o Acre, né? O Brasil, ele vai adquirir o Acre já no século XX. Em 1903, já era o Brasil republicano. Nós vamos comprar o Acre da Bolívia por meio do Tratado de Petrópolis. Isso vai ter uma ligação com o ciclo de exploração da borracha. Veremos esse assunto mais para frente, bem mais para frente, né? Mas tem outro pedaço que está faltando. Eu vou voltar para o mapa aqui. Atenção todo mundo. Além do Acre, que está aqui, ó, onde eu estou apontando, o Brasil também vai aumentar um pedacinho do Mato Grosso. Nós vamos incorporar depois da Guerra do Paraguai, que terminou em 1870, já durante o Brasil Império, lá no governo de Dom Pedro II. Terminada a Guerra do Paraguai, o Brasil, do lado vitorioso, vai tomar um pedaço do território paraguaio, pequeno, é verdade, mas vai tomar, e vai ser incorporado aqui ao Mato Grosso. O resto é basicamente o Brasil de hoje em dia. É ou não é verdade? Por isso, esse Tratado de Madrid é o mais importante de todos. Vou repetir, então. O Tratado de Madrid, assinado em 1750, entre Portugal e Espanha, ele anulou o Tratado de Tordesilhas, você vê que sumiu aqui aquela linha reta, e redefiniu as fronteiras do Brasil, reconhecendo a expansão territorial da América Portuguesa, definindo um território para essa colônia, bem próximo que é hoje, com exceção do Acre e desse pedacinho do Mato Grosso que a gente vai incorporar na Guerra do Paraguai. Lembrando que o Acre a gente comprou da Bolívia, como eu disse anteriormente. A Camille me fez uma pergunta. Professor, por que o território da Espanha era maior? Bom, primeiro porque a Espanha foi a primeira a iniciar a colonização da América. A gente chegou aqui, iniciando oficialmente a colonização no continente americano, foi Cristóvão Colombo, em 1492. Apesar de ser um navegador italiano, genovês, ele navegava a serviço da coroa espanhola. Então, a Espanha teve prioridade nas terras americanas. Segundo, que o Tratado de Tordesilhas, ele não levava em consideração, Camille, só o continente americano, mas todas as terras a serem exploradas, a serem descobertas, a serem colonizadas. Portugal vai ficar com esse pedacinho da América, que é o Brasil hoje, vai ficar com o litoral da África e vai ficar com o domínio do comércio das Índias. Isso quando o Tratado de Tordesilhas foi assinado, em 1494, lá no final do século XV. Então não é que Portugal ficou só com o Brasil. Portugal, repito, pelo Tratado de Tordesilhas, ele tinha o domínio do litoral africano e do comércio das Índias.
Em contrapartida, a Espanha ficaria com a América quase inteira. Até porque os espanhóis foram os primeiros a colonizar a América, a iniciar a colonização. Beleza, Camilo? Dá um joinha para mim se você entendeu. Sua pergunta foi muito boa, por sinal, viu? Obrigado. Obrigado pelo feedback. Voltando então, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Gente, essa colônia chamada Brasil, essa América Portuguesa, aumentou demais, né? Esse mapinha menor, tá aqui a parte amarela, a parte alaranjada, mostra de maneira bem clara que o Brasil mais do que dobrou de tamanho. Mas a pergunta é, qual foi o argumento que os portugueses usaram para negociar o Tratado de Madrid com a Espanha? O argumento que eles usaram para falar, ó, essa terra aqui que está enlaranjado não pertence mais à Espanha, agora pertence à coroa portuguesa. Qual foi o argumento que eles usaram? O argumento jurídico mesmo. Só para citar o nome do cara, o representante da coroa portuguesa que negociou o Tratado de Madrid com a Espanha foi um cara chamado Alexandre de Gusmão. Qual foi o argumento que você acha que ele utilizou para afirmar, ó, essa parte aqui laranjada não pertence mais à Espanha, pertence a Portugal? Alguém consegue? Bora, eu sei que vocês conseguem. Vou escrever só a primeira letra. U. Deu uma dica boa. Uso capião. Tem a ver com isso. Quem falou foi a Joene? Foi você, Joene, que falou? Acho que foi. Ela falou uso capião. Uso capião... foi você, né, Joene? Obrigado pela participação. Uso capião é a expressão que a gente usa mais nos dias atuais, mas naquela época tinha outra expressão que eu ensinei para vocês. Eu ensinei quando a gente estava estudando o período pré-colonial. Foi a nossa primeira aula no cursinho, lá em janeiro ainda. Vou ter que dar o gabarito mesmo? Eu vou escrever, mas quero que vocês lembrem do significado disso aqui, tá? Ut possidetis. Lembram disso? A palavra ut, em latim, vem de utilização, de utilizar. Possidetis vem de posse. Então, a posse do território é de quem a utilizava, de quem a ocupava. Vamos voltar para o mapa? Galera, a Espanha não estava dando muita moral para essa parte aqui da América do Sul que está pintada de laranjado, nesse mapa que eu estou apontando. A Espanha estava mais focada em outras partes do continente. Exemplo, lá na região do atual México, onde viviam os astecas. Na região do atual Peru e Bolívia, onde viviam os incas. Porque nessas regiões os espanhóis encontraram muitas jazidas de ouro e de prata. Então eles estavam focados ali. Eles não queriam perder tempo fazendo expedições para o interior da América do Sul, sendo que eles já tinham encontrado regiões riquíssimas em metais preciosos. Como quase não havia espanhóis nessa parte mais interiorana do continente sul-americano, os portugueses foram, ao longo dos vários anos, ocupando. E aí chegou um momento que essa parte da laranjada tinha muito mais portugueses do que espanhóis. Esse foi o argumento utilizado por Alexandre de Gusmão, representante da coroa portuguesa. Repito, o ut possidetis. A posse da terra é de quem a utiliza, de quem a ocupa, de quem a povoa. Foi o argumento jurídico utilizado para assinar o Tratado de Madrid. Beleza, galera? Dá um joinha se vocês entenderam isso, por favor. Para a gente passar para a próxima parte. Todo mundo entendeu? Não esquece, hein? Inclusive já caiu questão do Enem cobrando exatamente o Tratado de Madrid. Tinha até um mapinha lá. Todo mundo entendeu, né? Beleza. Mas esse não foi o único tratado assinado para definir os limites, os contornos, as fronteiras do Brasil. Nós tivemos 4 grandes tratados. Opa, aqui. Esse primeiro, para ser sincero, eu nunca vi cair. No Enem nunca caiu, em vestibulares famosos, FUVEST, Unicamp, também nunca vi. Mas a gente fala porque, até por desencargo de consciência, né? Vai que cai justamente esse ano. Eu não posso pular o assunto, né? Os Tratados de Utrecht, assinado entre 1713 e 1715.
Lá no norte do Brasil, a França aceitava o rio Oiapoque como limite entre a Guiana Francesa e o Brasil. Lembra que os franceses estavam constantemente invadindo aqui a América do Sul, inclusive o Brasil? Pois é, eles ocuparam um território que fica hoje do lado do Amapá ali, e ali fundaram uma colônia chamada Guiana, a Guiana Francesa. E aí havia uma disputa territorial, onde começava a Guiana Francesa, onde começava o Brasil. Esse Tratado de Utrecht definiu esse limite. Você olhar aqui no mapa, onde eu estou apontando com a seta, aqui nós temos o atual Amapá, que do ladinho do Amapá, fazendo fronteira, tem a Guiana Francesa. É um território bem pequeno, inclusive. O rio Oiapoque foi definido como o limite entre aonde começa o Brasil e aonde começa a Guiana Francesa. Simples, né? E, pelo Tratado de Utrecht, também foi definido que a Espanha deveria devolver uma cidade fundada pelos portugueses e que estava na parte espanhola. Era uma cidade chamada Colônia do Sacramento. Ela fica onde hoje é o Uruguai. Inclusive, ela mantém esse nome, tá? Sacramento. Essa cidade, repito, foi fundada pelos portugueses. Mas os espanhóis foram lá e invadiram. Aí eles devolveram. O Tratado de Utrecht também determinou isso. No número 2 está o tratado que eu acabei de falar, o Tratado de Madrid. Como eu disse umas 3 vezes, ele anulou o Tratado de Tordesilhas, redefiniu os contornos das fronteiras do Brasil, bem próximas a que são hoje, utilizando lá o princípio do ut possidetis. E aí ele resolveu uma questãozinha lá no sul do país, na época colônia. Lembra da Colônia do Sacramento? Essa bicha aqui era disputada, viu? Hoje ela é uma cidade turística do Uruguai. Era uma colônia fundada pelos portugueses, só que estava do lado espanhol. E aí, o que o Tratado de Madrid terminou? Que Portugal iria entregar a colônia do Sacramento para a Espanha. Em troca, uma coisa espanhola tinha ficado do lado português. Sabe que coisa era essa? Tá aqui, ó. Os 7 povos das missões. O que é isso, professor? Eram 7 missões de padres jesuítas espanhóis que estavam no território do atual Rio Grande do Sul. Era uma coisa da Espanha que estava do lado português. O que aconteceu então? Uma troca. Os 7 povos das missões, que era da Espanha, passou para o domínio de Portugal, lá no território do Rio Grande do Sul. Então, repetindo, o Tratado de Madrid, ele preveu uma troca, tá? Colônia do Sacramento, uma cidade lá do Uruguai, era de Portugal, foi fundada pelos portugueses, passou para a Espanha. 7 povos das missões, eram missões de padres jesuítas espanhóis, era da Espanha, passou para Portugal. Então rolou uma troca. Portugal entregou a Colônia do Sacramento para a Espanha e a Espanha entregou os 7 povos das missões para Portugal. O Tratado de Madrid também previu isso. Beleza? Dá um joinha se vocês conseguirem entender, por favor. Vou falar sobre isso agora, nas consequências. Todo mundo conseguiu entender que rolou uma troca? Colônia do Sacramento era de Portugal, passou para o domínio da Espanha. 7 povos das missões era da Espanha, passou para Portugal. Uma simples troca. Beleza? Uma pessoa chamada Galaxy Prime, Galaxy J7 Prime 2. Essa pessoa tem um nome bonito. Vou colocar esse nome no meu filho. Se um dia eu tiver um filho, aí quando ele ficar doente eu vou mandar não para o médico, vou mandar para assistência técnica, né? Perguntou assim, professor, quais foram as consequências depois do Tratado de Madrid? Vou chegar lá. Deixa eu só terminar os tratados e eu chego nessas consequências. Beleza? Galera, tem mais 2 tratadozinhos aqui. Presta atenção para você entender. A Espanha, depois de 27 anos, achou que ela tinha sido prejudicada pelo Tratado de Madrid. A Espanha falou assim, não ficou bom esse negócio, não. Não ficou mesmo. E aí os espanhóis pressionaram os portugueses a assinar um novo acordo, chamado Tratado de Santo Ildefonso. Isso aqui é um I depois um L, tá? Santo Ildefonso, assinado em 1737.
A Espanha iria devolver a ilha de Santa Catarina, que ela tinha invadido, e parte do Rio Grande do Sul. Porém, ela ficaria com as duas coisas. Com a colônia de Sacramento, que já era dela, e também com os 7 povos das missões. Professor, não entendi nada desse top 3. Só fica mais fácil olhar no mapa, quer ver? Pelo Tratado de Santo Ildefonso, tá vendo essa partezinha preta que tá aqui, ó, bem no sul? Todo mundo conseguiu localizar? Tô apontando aqui com a seta. Esse pedaço passava para a Espanha. Aqui embaixo, bem na pontinha, tá a colônia de Sacramento, onde hoje é o Uruguai. Aqui, ó, na parte oeste do Rio Grande do Sul, tá os 7 povos das missões. A Espanha tomou os 7 povos das missões de volta. Então, toda essa região preta passou para o domínio espanhol. É só você olhar na legenda aqui, ó, Tratado de Santo Ildefonso. Essa partezinha preta é comida pela Espanha. Beleza? Portugal aceitou, mas depois de alguns anos voltou atrás. Falou, não, peraí, não ficou bom, não ficou justo esse negócio. E aí teve que ser assinado outro acordo. Esse vai ser o definitivo. Chega de tratado, né? O Tratado de Badajoz, já do ano de 1801. Olha o que ele determinava. A Espanha renunciou ao direito de 7 povos das missões, voltava a Portugal. Portugal confirmou o direito espanhol à colônia de Sacramento. Eu não sei se vocês perceberam, mas mudou para voltar ao que era no Tratado de Madrid. Por isso que o Tratado de Madrid é o mais importante. É ele que você tem que saber para o seu Enem. E é ele que está destacado aí no roteiro, no slide. Esse que é o tratado que vai cair no seu Enem, o Tratado de Madrid. Por quê? Essa pequena mudança do Tratado de Santo Ildefonso, ela durou muito pouco tempo. Ela durou pouco mais de 20 anos. O Tratado de Badajoz já anulou o que o Tratado de Santo Ildefonso tinha determinado. Anulou isso aqui tudo. Ó. E voltou a ser a mesma coisa que era o Tratado de Madrid. Entendeu a ideia? Então, resumindo, qual vai ser a fronteira considerada definitiva entre Portugal e Espanha, entre a América Portuguesa e a América Espanhola, melhor dizendo, o Tratado de Madrid. Ele vai anular o Tratado de Tordesilhas, vai reconhecer a expansão territorial da América Portuguesa com as fronteiras, os limites bem próximos a que são hoje em dia. Com exceção do Acre, que a gente vai comprar da Bolívia, já no século XX, em 1903, com o Tratado de Petrópolis, e o pedacinho que a gente vai conquistar do Paraguai, na Guerra do Paraguai, terminada em 1870, no governo de Dom Pedro II, chamado Segundo Reinado. Beleza? Parece confuso, mas não é. Por quê? Se você entender o Tratado de Madrid, é o que interessa. Repito, o Tratado de Santo Ildefonso, esse aqui que está no tópico 3, ele comeu um pedacinho aqui do Rio Grande do Sul, a Espanha tomou os 7 povos das missões de volta, mas o Tratado de Badajoz vai anular o Tratado de Santo Ildefonso e vai restabelecer a mesma coisa que o Tratado de Madrid já tinha determinado. Ok? Falei demais. Povo indeciso, né, Ana Beatriz? É porque quando envolve disputa de territórios, tem muitos interesses envolvidos, então é uma questão bem complexa mesmo. Falei demais, agora eu quero o feedback de vocês. Todo mundo conseguiu entender essa parte dos tratados? Dá um joinha, um ok para mim, por favor. Beleza, massa. Bacana. A Ana Beatriz falou que esse povo era muito indeciso. Eu concordo com você. Agora respondendo as perguntas. Primeira pergunta do Galaxy J7 Prime 2. Esse nome é massa. Professor, quais foram as consequências depois do Tratado de Madrid? Bom, a primeira e mais óbvia é a expansão do nosso território. Houve um reconhecimento diplomático, formal, com um tratado assinado pelos dois países, que todo esse território agora pertencia à coroa portuguesa. Isso foi essencial para o Brasil ter o tamanho que ele tem hoje. Importantíssimo, né? Boa parte de Goiás, inclusive, estava no lado espanhol, segundo o antigo Tratado de Tordesilhas. Então, foi importante para expandir o nosso território. Segunda consequência, vai dar aos portugueses o domínio de importantes áreas mineradoras. Não foi só em Minas Gerais, no Sudeste, que se achou ouro e pedras preciosas. Nós veremos, inclusive a partir da próxima aula, que nós não, né? Os bandeirantes, eles vão encontrar também metais preciosos aqui em terras goianas e no Mato Grosso. E esses territórios eram da Espanha,
segundo o Tratado de Tordesilhas. Então, o Tratado de Madrid vai ser importante para consolidar esse domínio português sobre esses territórios auríferos, beleza? E aí uma última consequência que foi muito grave. Isso aqui é uma consequência sangrenta. Lembra dos 7 povos das missões? Lembra? Eram 7 missões de padres, jesuítas, espanhóis, localizados no Rio Grande do Sul. Aí acabou que isso passou para o lado português. Só que naquela época, quem estava no comando de Portugal era um tal Marquês de Pombal. A gente vai citar sobre ele, viu? Vai chegar nesse assunto. E o Marquês de Pombal, ele vai determinar a expulsão dos padres jesuítas dos territórios portugueses. Não só lá da metrópole, mas também das suas colônias. O Marquês de Pombal, ele era um déspota esclarecido. Era um governante absolutista, mas com a adesão a ideias iluministas. E ele queria diminuir a interferência da igreja nos assuntos de Estado. Os padres jesuítas, eles tinham muito poder, muita influência, muitas terras e milhares de indígenas sob seu controle. E o Marquês de Pombal achava isso muito perigoso. Perigoso para o poder da coroa. Então ele vai determinar a expulsão dos padres jesuítas da região dos 7 povos das missões, aqueles padres espanhóis. Esses padres, eles tinham sob seu controle aproximadamente 30 mil índios guaranis. E eles receberam a notificação: olha, vocês têm que deixar essa terra aqui, vocês têm que ir embora. Os padres e os índios falaram: não, essa terra é nossa, a gente não vai embora. Então, o Marquês de Pombal ordenou que tropas portuguesas expulsassem esses padres e esses indígenas da região dos 7 povos das missões do Rio Grande do Sul. E que destruíssem essas missões, incendiassem elas. Gente, foi um banho de sangue. Foram 2 anos de conflito. E nesse conflito, os guaranis foram dizimados ali da região. Foram quase 30 mil mortos. Então, isso também é uma consequência, inclusive, bem nefasta do Tratado de Madrid. Beleza? O Emerson perguntou o que tinha de tão importante nesses territórios. Se você assistiu à última aula, o Emerson, acho que você se lembra daquelas atividades econômicas que eu falei que estavam relacionadas à expansão territorial. Vou voltar aqui no mapa, fica mais fácil de responder. Para Portugal, era muito importante ter o domínio sobre esse território, Emerson, porque aqui, onde eu estou circulando, ficavam o quê? As drogas do sertão, região amazônica. Aqui em Goiás e em Mato Grosso, tinha metais preciosos. Então, era importante demais para Portugal assegurar legitimamente o domínio sobre esse território. Drogas do sertão, metais preciosos e até mesmo mais terras para agricultura. Aqui embaixo, onde rolou mais disputas, nós temos uma região muito estratégica. Aqui é a entrada da Bacia Platina, uma bacia hidrográfica que hoje conecta 4 países: Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. É uma bacia formada pelo Rio da Prata, o Rio Paraguai, o Rio Uruguai e o Rio Paraná. Então, ter o controle dessa região era muito importante, principalmente do ponto de vista comercial. Vou te dar um exemplo. Um barquinho aqui saindo do Oceano Atlântico que quer alcançar, por exemplo, Mato Grosso. Naquela época não havia estradas ligando o litoral brasileiro até essas regiões mais afastadas. Qual seria o caminho? Pegar aqui o Oceano Atlântico, passar aqui pelo Rio da Prata, subir o Rio Paraguai e chegar até o Mato Grosso. Então, essa região aqui, sempre foi, até hoje, é muito estratégica, até do ponto de vista comercial. Beleza? Entendeu aí, Emerson? Beleza, massa. Galerinha, com isso, então, nós encerramos o assunto expansão e ocupação territorial. Na próxima aula, eu vou começar a falar disso aqui, Brasil aurífero, ou seja, o Brasil da mineração, o Brasil do ouro. E só lembrando que o material que foi enviado para vocês já tem essa parte também, tá? O material que eu enviei para vocês, se você der uma olhadinha lá, ele vai lá desde o período pré-colonial até as rebeliões separatistas antes da independência. Tem quase 50 slides. É um material bem completo, muito bom para os seus estudos. Beleza? Na próxima aula, semana que vem, então, a gente começa a falar sobre o Brasil aurífero. Você já tem esse material em mãos já.
começamos a falar sobre o ciclo do ouro, que vai ser ao longo do século XVIII. Me dá um joinha, por favor, se todo mundo conseguiu entender. E se tiver dúvida, pergunta agora, que a nossa reunião já está encerrando aqui, ó. Um pouco mais de 1 minuto para encerrar. Dá um joinha, por favor, se conseguiu entender. Todo mundo sacou? De boa, beleza? Não, tranquilo então. Massa. A Lídia perguntou, professor, quando anulou o Tratado de Madrid? O Tratado de Madrid ele foi anulado pelo Tratado de Santo Ildefonso, que é o que está no tópico 3 lá do slide. E depois do Tratado de Santo Ildefonso é anulado no Tratado de Badajoz. Quando assina um tratado, o anterior deixa de valer. Entendeu? Com exceção daquele de Utrecht, que foi entre Brasil e França. Os outros foram todos entre Brasil e Espanha. Mas quando assinou o último, o Tratado de Badajoz, de 1801, voltou aos mesmos limites do Tratado de Madrid. Sacou? Então, mudou para continuar do jeito que era. Mais alguma dúvida, gente? Beleza? Então, obrigado pela presença, pela participação de todos. A matéria está rendendo bem nessa turma aqui. Até semana que vem. Um beijo, fiquem com Deus.